2017 é um ano que deve fazer pensar, não só porque morreram 112 pessoas em dois períodos diferentes, em outubro e em junho. Tudo isto dá-nos imensos sinais e muitas pistas sobre o que é o futuro. São os dois, esses 2 dias são os dois fora do que é a época de incêndios, oficialmente. Por isso não há meios mobilizados para acudir, para vigiar, não há os postos de vigia, não estão ativados. Faltavam 15 dias para começar a época de incêndios, a 17 de junho. Passavam 15 dias desde o fim da época de incêndios, a 15 de outubro. Dá-nos um sinal importante sobre o fim, mais ou menos, das estações, que é cada vez mais evidente. Não é? As 4 estações do ano vão se dissolvendo em 2, uma muito quente e depois uma ligeiramente fria, que é o inverno, com mais precipitação. No dia 17 de junho, a temperatura do país estava 10 graus Celsius acima do que era a temperatura média do país para aquele dia, neste período 1971-2000. Isto é, tinha uma anomalia de temperatura de 10 graus acima. Em Pedrógão Grande, em concreto, tinha uma anomalia de temperatura de 13,9 graus Celsius acima do que nesse período entre 1970 e 2000. O que significa que ali podemos ver um pouco do que é que pode ser o futuro, batendo com alguns dos cenários que o Pedro falou agora mesmo. Coincidia ainda umidades relativas muito baixas, entre 10% e 20%, isto tudo montado sobre um território particularmente vulnerável a isto, com uma floresta muito artificializada, um território muitíssimo abandonado, com pouca população, que leva naturalmente a falta de gestão, a aumentar todos os fatores de risco, e com a presença de uma espécie florestal que é massificada à escala global. Existem cerca de 20 a 22 milhões de hectares de eucaliptos plantados por todo o território, porque é uma espécie que tem características muito úteis em termos industriais. É muito rápida, desenvolve-se em muitos ecossistemas diferentes. Ela é muito rápida porque é muito voraz. Ela originalmente vem de um ecossistema particularmente difícil, como é o ecossistema australiano. É uma espécie que coevolui com regimes de incêndios árduos e bastante presentes, e é uma espécie que necessita de fogo. Isto é, há uma teoria que diz que ela arde, que ela se auto-imola. Isso é um pouco exagerado, em termos de tentar forçar essa teoria em termos de evolução, mas a verdade é que no ciclo do eucalipto e da expansão do eucalipto, o incêndio é um fator de libertação, porque liberta não só as próprias árvores, raramente morrem, tem que ser um incêndio muito severo para um eucalipto morrer, mas ele liberta muito, expande a sua área a partir da libertação de sementes, e o efeito nas sementes do eucalipto derivado do fogo é bastante claro e quebra uma semidormência. Nesse sentido, é preciso pensar um pouco como é que se articula estes cenários, estas espécies, esta ocupação do território. Porque existem 2 cenários em cima da mesa. O cenário de permitir que a situação se mantenha como ela está agora, e apesar de tudo o que aconteceu em 2017, esse cenário não se alterou significativamente. Houve o anúncio de algumas medidas, etc., mas os alçapões que foram montados nesse cenário permitiram claramente que nada tangencial, nada de concreto fosse atingido, porque
esta situação acelera o processo de desertificação que existe em Portugal. E por isso é que Portugal arde mais do que os outros países, que têm ecossistemas parecidos, que têm condições climáticas similares, mas que ardem menos, como é, aliás, bastante claro nas estatísticas oficiais. Por outro lado, uma floresta diferente do que é hoje a área florestal em Portugal, uma floresta muito mais diversificada, obviamente também teria que ser muito mais habitada, é a melhor ferramenta que o território nacional tem para garantir a sua viabilidade, em termos de conservação de água, em termos de conservação de solos, mas isso não cabe numa lógica industrial de transformação do território no estaleiro, aliás, de 10% do território nacional, no estaleiro de uma indústria. Apesar dessa indústria criar alguns postos de emprego, que não são assim tantos. Apesar de muita propaganda à volta do tema, a verdade é que são menos e são cada vez menos nas últimas décadas. E por isso acho que é interessante agora entrarmos numa fase mais de discussão sobre o cenário que está em cima da mesa e o cenário, mesmo as medidas anunciadas, e pode haver uma melhoria gigantesca no combate aos incêndios. A partir das 6 da tarde do dia 17 de outubro não havia combate possível aos incêndios, mesmo que se profissionalizassem todos os bombeiros e que houvesse todo o equipamento state of the art para fazer o combate ao incêndio. A verdade é que, a partir de determinadas condições, normalmente nós dizemos que é os 30-30-30, mas naquele dia era pior do que isso. A verdade é que, a partir dessas condições, torna-se muito difícil haver qualquer espécie de combate, e aí, principalmente, os bombeiros servem para o que fazem na maior parte do tempo, que é proteção de pessoas e proteção de infraestruturas, muito menos do que combate efetivo de andar com mangueiras a mandar para cima de chamas imensamente poderosas. Portanto, sendo a nossa grande questão o que é que será a floresta, deserto ou oásis, o nosso cenário hoje aponta-nos, sem uma alteração profundíssima na ocupação do solo, sem uma alteração naquilo que é a composição das espécies da floresta, que modificou o próprio regime de fogo que existe em Portugal hoje, que não é o mesmo que existia há 30 anos. A verdade é que esse processo o que faz é acelerar a desertificação do território, quando é na área florestal e no interior do país que estão, se calhar, as melhores reservas e defesas possíveis para os cenários que estão traçados à escala global e à escala nacional. E é isso.